Olá, eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E no vídeo de hoje, foi sugestão do músico Lourenço Neto. Ele me disse para falar sobre esta magnífica obra, Superman entre a foice e o martelo. Isso soe a música da União Soviética, o Exército Vermelho. O que aconteceria se a nave do Superman tivesse caído na União Soviética e não nos Estados Unidos? Esse programa tá muito esquerdista, você só fica aí falando de comunismo e de esquerda, tirando sarro da nossa conspiração. Exatamente, e é por isso que esse tema do vídeo de hoje é desta obra em específico, vem bem a calhar. Se você usa a mão direita ou a mão esquerda, pegue ela, mova para baixo, clique em curtir, clique em seguir, se inscreva se você não é inscrito, comente, pois afinal esse canal tem um baixo número de views, então o feedback é a única coisa que me motiva a ainda vir aqui fazer vídeos. Antes de falar da obra em si, vamos falar do autor. Mark Millar é um renomado escritor de quadrinhos que escreveu Kick-Ass. Vocês sabem aquele filme do garoto que se veste de super-herói e toma muita porrada de bandido? Eu não vou ficar aqui dando spoiler, mas se um dia você ler Kick-Ass, você vai ver como que a vida do garoto é uma desgraça. Mas obviamente você não abriu esse vídeo para ver a história de um nerd que apanha porque pensa que é super-herói. Você abriu esse vídeo para ver uma obra que só nerds que apanham na vida real lê, quadrinhos? Não, mentira. Esta obra ela é muito interessante porque ela tem um conceito, digamos, bem reflexivo sobre cultura e política. Mas vamos começar primeiro falando da estética, a parte artística. Cada desenhista de um capítulo se preocupou em manter uma estética, digamos, construtivista. Se você não sabe o que é construtivismo, aqui vai uma vinheta esclarecedora. Agora que você sabe, saber é metade da batalha, você conseguirá reparar que muitas páginas desenhadas com poses do Superman, ou entre outras, é baseado em pôsteres da propaganda soviética real. Agora vamos falar do roteiro. Talvez você deva estar se perguntando: nossa, um quadrinho sobre um Superman comunista escrito por, sei lá, um gringo, mesmo que ele seja escocês. Eles devem ter cagado muito no conceito de comunismo, socialismo. Aí que está, não, o autor deu até uma visão respeitosa a esse espectro político de esquerda. Embora o Superman original dos quadrinhos, ele representa exatamente o liberalismo, os ideais norte-americanos. Ele até falava em suas frases mais famosas: eu gosto de justiça e o jeito americano, alguma coisa assim. Uma coisa muito interessante é que se o Superman não está nos Estados Unidos, Lex Luthor vira o maior destaque de lá. Porque se você acompanha os quadrinhos do Superman, você vai saber que Lex Luthor ele não era bem um vilão. Ele era um cara muito rico, genial, que fazia várias tecnologias. Veio o Superman, chamou toda a atenção. Lex Luthor ficou morrendo de inveja, com dor de cotovelo. Então foi até as últimas consequências, mesmo fazendo crimes, só para superar o Superman. Aqui, como não existe Superman nos Estados Unidos, Lex Luthor vira o principal rival do Superman. Porque aqui o quadrinho se passa no contexto Guerra Fria, né? Estados Unidos, superpotência, contra a União Soviética. Vocês sabem disso, vocês já estudaram na escola. Então o Superman representa o maior triunfo da União Soviética e o Lex Luthor vira o quê? O maior triunfo dos Estados Unidos. E aí ele passa os quadrinhos inteiros, né? Ao longo das décadas, porque isso aqui é uma história que passa por várias décadas, tentando superar o Superman.
E o Superman, por sua vez, acaba assumindo o Partido Comunista da Rússia quando morre Joseph Stalin. Aliás, vocês sabem do que significa Stalin em russo? Significa Homem de Aço. Nossa, essa sacada do autor foi genial. Esses dois nomes, Superman comunista, Stalin. Eu falei que esse quadrinho é muito interessante. Aqui vai um ponto crucial de culturas, porque o Superman norte-americano nunca assumiu um posto de política. Talvez algumas vezes ele fica sendo a cadelinha do governo dos Estados Unidos, mas não assumiu o partido, não assumiu a Casa Branca. Mas o Superman comunista assume a sua responsabilidade como líder para espalhar a ideia do comunismo. Mas se você está pensando, nossa, aposto que o Superman invadiu os países e destruía todo mundo, não! Aqui vai outra visão respeitosa do autor. O Superman tentava levar essa ideia do comunismo, do socialismo de maneira democrática. Ao longo desse quadrinho das décadas, os países vão adotando o socialismo como seu meio político, deixando o Superman liderar tudo, porque ele é um cara muito inteligente, além de eles perceberem que ele é um cara muito bom, porque aqui o Superman ele mantém a mesma consciência heróica do que o Superman norte-americano. Ele faz o bem, né? Ele não mata os seus inimigos, etc. Então ele leva isso só de maneira democrática, tanto que a algum ponto alguém fala pro Superman: por que você não invade logo os Estados Unidos, destitui o Lex Luthor, implanta o socialismo lá? E ele fala: eu não quero fazer isso à base da força, eu quero fazer isso na base das ideias, da democracia. Então você deve estar se perguntando: mas espera aí, o Superman tem que ser o líder, ele tem que liderar? Cadê a ideia que o comunismo, o socialismo se autogoverna, etc? Cadê essa utopia? O Superman ele tenta o quadrinho inteiro implantar essa utopia, mas ele percebe que sem um líder genuinamente bom, as coisas não vão dar muito certo. Por que não vai dar certo? Porque o quadrinho aqui segue aquela filosofia de que o homem não é biologicamente bom, o homem é construído para ser bom de acordo com a sociedade, mas sempre vai existir um ponto fora da curva mais ganancioso que vai tentar assumir o controle de maneira mesquinha. Aqui temos um agente da KGB, um filho ilegítimo do Stalin, que é um dos maiores rivais do Superman na própria União Soviética, que comprova isso. E se não for o Superman a liderar, entraria líderes piores. Aliás, se vocês assistirem aquela comédia de humor sagaz, que acho que chama A Morte de Stalin, que é uma comédia muito interessante, prova que depois que o Stalin morre, todo líder que entra na União Soviética é um mais ganancioso e mesquinho que o outro. Tá aí uma crítica. Mas eu não vou aqui entrar numa discussão profunda sobre utopia, sobre se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, ou se o homem nasce ruim e a sociedade o melhora, ou se ele nasce neutro de acordo com as variáveis ele se modifica. Eu até esqueci o nome dos filósofos que defendem cada ponto. Me desculpem por isso, eu estou com muita preguiça de ir ali no Google pesquisar. Poderia simplesmente abrir o Google, pesquisar e fingir de fodão que eu sei tudo, mas eu prefiro ser honesto. Mas vocês entenderam o conceito. E aqui prova que o Superman tem que assumir o controle, porque talvez aqui é uma crítica à humanidade que é gananciosa. Mas será que a humanidade? Porque o plot twist do final o plot twist do final é tremendo, que eu não vou falar. E o Batman aparece nesses quadrinhos, mas o Batman não é o Batman que vocês conhecem, o Batman também é soviético. Quem que é o Batman? O Batman é o filho de um casal de fazendeiros que foi morto pela reforma agrária, alguma coisa assim que aconteceu na União Soviética. Ele ficou revoltado porque ele viu o Estado oprimindo seus pais, matando a sangue frio. Então ele resolve virar um anarquista, derrubar esse sistema. Porque querendo ou não, ali o sistema que o Superman criou, por mais próspero que parecesse, ainda era um sistema opressor, digamos assim, porque as pessoas meio que não que elas eram forçadas a pensar do jeito comunista de ser, mas elas não tinham muita liberdade de escolha entre querer pensar de outra maneira politicamente. Então o Batman, além de ter sido oprimido pelo Joseph Stalin e ver o Superman como uma continuação daquilo, resolveu virar um anarquista e destruir esse sistema. Agora eu vou falar um spoiler do final, mas não se preocupe, porque saber dessa informação não vai prejudicar a sua leitura desse quadrinho. Até porque temos um plot twist que vai revolucionar ainda mais esse final. Mas o Lex Luthor consegue derrotar o Superman, e não é na base da força como ele tentou no quadrinho inteiro, é na base das ideias. Em um determinado momento vem Brainiac e prende Stalingrado, se não me engano, numa garrafa, que nem ele fez com Kandor, dos quadrinhos tradicionais do Superman. O Superman nunca conseguiu reverter aquilo, ele tem que ficar cuidando para que Stalingrado continue sobrevivendo ali dentro da garrafa. Então, no final, Lex Luthor confronta o Superman pessoalmente e só dá uma carta para ele. E o que está escrito na carta? Está escrito: bom Superman, se você quer proteger tanto mundo, por que não coloca todo mundo dentro de uma garrafa?
Aí o Superman se dá conta que realmente ele espalhou o socialismo, o comunismo para todas partes da Terra. Quem pensava diferente, o Superman fazia lobotomia. Sim, esse Superman é meio cruel, ele fazia lobotomia na cabeça das pessoas, colocava um implante mecânico e fazia essa pessoa ser super bem. Lembra da Gulag? Que o trabalho tinha que dignificar o homem, trabalho forçado para fazer as pessoas perderem todas as suas ideias revolucionárias contra o sistema comunista e assim virarem submissas se não morrerem no trabalho. Aqui o Superman faz uma Gulag dessa maneira, né? Ele fazia a lobotomia, colocava um aparelho para que as pessoas ficassem super bem e serviu ao partido. Após ver essa mensagem do Luthor, ele percebeu que realmente ele estava colocando o mundo inteiro numa garrafa, que as pessoas estavam perdendo a liberdade, que era o Superman, um alien que veio de outro mundo, ditando regras, cagando regras para a humanidade, e a humanidade não estava nem seguindo suas próprias ideias, estava seguindo essa figura quase endeusada do líder do movimento. Então o Superman tem uma epifania, e eu não vou falar o que acontece, mas digamos que o mundo fica nas mãos de Lex Luthor, e agora para você saber o que ele faz, agora que ele é o líder do mundo e o plot twist sensacional que tem no final, você vai ter que ler esse quadrinho. E esse quadrinho é muito interessante até para você que é filósofo, acadêmico, você que é sociólogo, que gosta de ciências políticas, porque ele traz muitas reflexões sobre política, sobre esses conceitos, sobre esses espectros. Por exemplo, será que é possível a gente criar uma sociedade que se autossugere sem um líder? Como a gente lida com as pessoas que pensam diferente, quer derrubar esse sistema que seria mais justo? Esse dilema entre, sei lá, prosperidade e harmonia entre todo mundo ter a mesma classe, ou a liberdade de você fazer o que quiser. Será que vale o preço da liberdade de você até ser um ganancioso em prol, sei lá, da justiça social e todo mundo estar no mesmo patamar? Mas o interessante é que em nenhum momento do quadrinho demonstra, por exemplo, que o outro lado é melhor, que o capitalismo seria melhor ou que o comunismo seria melhor. Na verdade, mostra que eles são dois sistemas que têm suas vantagens e suas falhas. Essa é a dica de leitura de hoje. Eu já dei aquela dica de leitura do Joe Sacco, A História da Palestina, Superman entre a Foice e o Martelo. Eu tenho que agradecer ao Marcelo Fontana, que é um amigo meu de São Paulo que me mandou esse quadrinho de graça. Então muito obrigado, Marcelo Fontana, te devo uma. Eu sou cartunista e professor de arte Raposa. Até a próxima! E eu quero ver você mandar o Superman pra Cuba quando ele tiver o brasão da Foice e do Martelo no peito. Abraço!